Falando com o Agreste. Falando de tudo. Entrevista do dia. Estamos aqui ouvindo o outro lado da história com representantes do Cinzemug. Estamos com o secretário, ou melhor, o presidente do Cinzemug, Luciano Florencio, também com o professor Lincoln Cardoso, a professora Andréa Litieri e a professora Verônica Pastor. Estão dentro desse movimento, desse estado de greve, ao qual, particularmente, inclusive, eu quero opinar que nós, da Rádio Marano, nós que fazemos a imprensa, estamos do lado da verdade. Estamos do lado dos professores que precisam, do governo que até determinado ponto não tem condições de pagar ou diz que não tem, e também e principalmente do lado dos alunos. Os alunos estão na escola pública muitas vezes porque não podem estar em outras escolas. Não que a qualidade seja inferior. Eu estudei a vida toda em colégio municipal, Agobá Valença, muito orgulho. E tantos que estão aí formados e hoje nas suas histórias de vida, suas trajetórias profissionais, a partir de escolas públicas. Mas o aluno andar, muitas vezes vindo de uma zona rural, e chegar ou não ter aula, ou não ter um professor satisfeito na sala de aula, isso é muito ruim. Luciano Florencio, presidente do Cinzemug, muito boa tarde, bem-vindo de novo ao programa Falando com a Agreste. Boa tarde, Marcelo Jorge, boa tarde, ouvintes. Falando com a Agreste. Hoje estamos aqui para esclarecer melhor essa polêmica sobre a questão do estado de greve nosso. Ela começou na seguinte forma. A secretária se refere. A secretária, ela disse que o sindicato, ela chegou a falar que nunca procurou o chefe do executivo, depois ela mesma se contradiz com as próprias palavras dela, dizendo que foi comunicada pelo sindicato. Desde janeiro que nós começamos, tem aqui, eu trago provas mostrando que nós tivemos reunião, protocolamos o ofício número 2 com a tabela de vencimento dos professores, nós pedindo o aumento de 13,0,1 linear para todos os professores. Tem aqui a tabela aqui em mãos, cópia da tabela, recebida por senhor Alfredo Góes, secretário de administração, que recebeu na época no dia 8/1. No dia 27 de janeiro, nós tivemos outra reunião com o senhor prefeito e secretários, e entregamos uma pauta de reivindicação. Inclusive nessa pauta, ela fala também a questão do aumento, que é esse ofício número 10, que foi, o senhor prefeito recebeu essa pauta de reivindicação. Não foi protocolado porque a reunião foi marcada direto no gabinete e imediato foi feito no dia a reunião, participou alguns professores presentes junto com a gente. Nessa pauta falando sobre questão de segurança de escola, uma pauta, e o prefeito, o que ele falou na reunião, junto com todos os que estavam lá presentes. A lei do piso é os 13,0,1 para todo mundo. Ele falou de alto e bom tom. Vamos deixar para discutir agora, a gente tratar do assunto dos administrativos, que a gente tem que ver a questão da lei de responsabilidade. O reajuste do professor é sagrado em lei federal, nós não podemos deixar de cumprir a lei. Isso foi a fala do prefeito. Isso foi a fala do prefeito na reunião com todos os presentes. No dia 19, nós tivemos uma reunião com a secretária, que ela disse que nós nunca procuramos ela, que estava presente eu e Lincoln, e o professor Adilson, ele não pôde porque teve um problema de saúde do pai dele, foi chamado com urgência, e nós sentamos com a senhora secretária e entregamos outra pauta de reivindicação, que é o ofício 18/2015, datado no dia 19 de fevereiro. Nesse mesmo dia, está aqui a assinatura da secretária, ela mesmo recebeu pessoalmente, e ainda tem aqui atrás um rascunho que ela fez do que ia resolver com as escolas. Mostrou aberta por escrito com o próprio punho da própria secretária. Para os ouvintes, naturalmente, né, o rádio ainda não chegou a tal ponto de ter imagens, é coisa para televisão, mas ele trouxe aqui um papel, de fato traz um manuscrito, não posso evidenciar se é a letra da secretária, mas Luciano Florencio alega que seja, né, uma letra. Tem um papel, tem muito papel aqui sobre a mesa. A secretária diz também que nós não procuramos o chefe do executivo com a questão da greve. Nós, imediato, depois que foi decretado o
estado de greve, no outro dia seguinte, como a lei determina a lei da greve, precisamos comunicar com 72 horas antes, nós mandamos até com certo tempo antes, o ofício 60, datado no dia 7 de maio, protocolamos no protocolo da prefeitura no outro dia, no mesmo dia, aliás, dia 7, está aqui. A secretária disse que não teve conhecimento e na própria voz dela mesma, ela disse que quando tomou conhecimento, enviou um ofício, está aqui o ofício assinado pela própria secretária, o ofício 098-2015, acusando o recebimento do ofício do estado de greve dos professores a partir do dia 11. E enviamos junto também uma cópia da ata da Assembleia que houve, enviamos ofício circular para todas as escolas, datada do dia 7, comunicando o estado de greve e com cópia de toda a documentação do que foi do procedimento. No dia 10, o que aconteceu na Câmara, no dia 10, a 8ª sessão da Câmara que ia acontecer no dia 8 de abril, que seria dia 8 de abril, que era com aumento e reajuste das 3 categorias, que era professor, guarda municipal e o pessoal administrativo. Quando nós estávamos na sala das comissões para analisar os projetos, chegou aí, cadê o projeto da educação que não está aqui na pauta? Foi retirado. Não, foi retirado porque houve um erro de redação e só vai entrar na próxima. Inclusive o vereador, presidente da Comissão de Leis e Legislação Alcindo, ele disse: eu já estava com o meu discurso pronto para mostrar na plenária que o governo municipal está fazendo diferente do governo do estado, que nós estamos dando linear para todos os professores. Não foi que houve, o que está acontecendo? Não, que é uma questão de redação. E aqui, ó, na pauta da Câmara, da reunião do dia 8, no final aqui está marcado, aqui, que a reunião seria a próxima reunião no dia 15. No dia 15 do 4. Aí fomos chamados na Câmara, no dia 10, quando o governador estava aqui, que a maioria dos vereadores tinha compromisso com o governador, não podia estar na Câmara. Aí eles nos chamaram para a reunião na Câmara, aí para discutir a pauta em menos de 10 minutos. Como é que você poderia discutir uma pauta, uma grade dessa em 10 minutos? O secretário do governo do município, senhor Vanderlei, está na hora, a gente tem que fechar a folha, tem que começar a sessão, chama os vereadores que está faltando. Aconteceu isso, está nos áudios da Câmara. E quando foi feita, apresentamos, vimos no projeto de lei, está aqui o projeto, a mensagem, que foi pedida a correção aqui dos 13,0,1, que não estava, está até aqui a lápis como foi que era para fazer a correção. No projeto, estava aqui na redação, que seria dado o reajuste ao professor com 200 horas, foi colocado 200 horas aula, eles corrigiram, e veio a polêmica maior, que foi quando chegou o artigo 70. No artigo 70, na mensagem que eles enviaram, ele será concedido a todos os integrantes do grupo ocupacional do magistério, no final do exercício, um abono de um salário mínimo, do que será custeado pela verba do Fundeb. Aí, desde que haja sobra dos 60% do referido recurso. Nós começamos falando com os vereadores para corrigir, que seria outubro. Eles acataram, só não acataram para retirar fazer essa correção, que seria até Fundeb, como diz na lei original. Aí o vereador disse: matéria financeira nós não podemos mexer, isso é o executivo. Foi uma maior correria na Câmara, tentando falar com o vereador, inclusive a vereadora Nelma,
ela no plenário, nós colocamos áudio mostrando, ela pedindo que fosse corrigido esse artigo e terminou sendo aprovado do jeito que o chefe do executivo, com a pressão do próprio. E essa mesma reunião aqui, do dia 10, estava marcada também na primeira sessão, que seria dia 15, com poucos minutos já a segunda votação, só com o documento do aumento dos professores. E foi dito na sala das comissões, como será o aumento? Linear. O próprio secretário disse, é linear para todos. E nós fizemos a comparação. Quando nós pegamos a nossa tabela, é a tabela do município, que não dá para você fazer um cálculo aqui geral. Veja só, aqui no município a letra A dá 9,59, e quando pegou o iniciante da tabela dele, batia o mesmo. Aí nós está certo, tá os 13,0,1. Só que não dá para você analisar 10 níveis em 10 minutos. E você sentar com a lei anterior para ver se realmente se dá para fazer o cálculo. Porque matemática, quem é professor de matemática e que mexe com cálculo, sabe que não dá para fazer em 10 minutos um cálculo desse. Aí foi isso a polêmica que aconteceu. Acionamos também o Ministério Público com a questão dessa questão do abono educador. O Ministério Público já acionou a Procuradoria. E voltando aos 13,0,1, que é a polêmica maior agora que está, porque eles prometeram, disseram que não deve ser, que o município, como a secretaria disse, que nós não procuramos estar aqui, ofício 65, iniciamos o movimento dia 11, dia 12 eu protocolei no gabinete do prefeito, no protocolo geral, está aqui, pedindo uma audiência com o senhor prefeito, com representantes do sindicato e professores, para que possamos entrar no entendimento com referência ao reajuste dos professores em 13,0,1 linear, como eles prometeram. É a polêmica toda assim. Em torno disso, né? E a secretária vem dizer que nós não procuramos. Você vê que nós estamos abertos o espaço para negociar e estamos esperando. Eu gostaria, se a secretária quisesse, vamos fazer um debate frente a frente, todos nós, para ver quem é que está certo. Se ela quiser, eu tenho aqui provas, estou mostrando, e eu espero que eles entrem num consenso, que chamem a categoria para a gente resolver esse impasse, que eles mandem um projeto corrigindo e que dê os 13,0,1. Só isso que nós queremos. Bom, eu queria, antes até de falar com o Lincoln, eu queria falar com a professora Andréa Litieri, porque foi feita uma alusão aqui e a secretária de Educação, Janicélia Marins, na nota que acabamos de exibir, antes do início da entrevista, ela evoca uma lei, é uma lei federal que, de acordo com ela, eu não posso repetir o áudio nesse momento, mas fica, se alguém tiver dúvida, eu posso repetir daqui a pouquinho. Nesse momento, tecnicamente, está impossível, mas está na minha mão aqui. Mas eu queria que a professora Andréa Litieri fizesse alguma argumentação que ela queria fazer sobre a evocação dessa lei por parte da secretária. Boa tarde, Andréa. Boa tarde, Marcelo, e boa tarde, demais ouvintes. Olha só, Marcelo, na fala da secretária de Educação, ela cita a Lei 11.732, de 30 de junho de 2008, como a lei pela qual eles se basearam para dar o nosso aumento. Só que essa lei, ela altera as leis número 11.508, de 20 de julho de 2007, que dispõe sobre o regime tributário cambial e administrativo das zonas de processamento e exportação, e 8.256, de 25 de novembro de 1991, que cria áreas de livre comércio nos municípios de Boa Vista e Bonfim, no estado de Roraima, e ainda dá outras providências. Essa lei, então, tem nada a ver com o que ela falou aqui de educação em Garanhuns. Eu federal, aliás. Sou professora, eu não sou advogada, mas pela chamada da lei e dando uma lida rápida nela, a gente não viu nada que fale sobre a educação. Então, eu não sei como ela pode ter sido levada em consideração para dar o nosso reajuste, certo? E assim, várias falas do nosso gestor público e dos secretários aí, não apenas a nossa secretária de Educação, traz o professor como um leigo, como que não está por dentro, que não sabe do que está falando. E, na verdade, não é assim.
Então, precisou que a gente trouxesse isso aqui agora, justamente para mostrar que a gente está sabendo sim do que nós estamos falando. E, inclusive, isso aqui está na internet, qualquer pessoa pode pegar, porque foi de lá que eu tirei. Nós temos aí o Fundo de Educação Básica, que é o Fundeb, que foi regulamentado pela Lei número 11.494, de 20 de julho de 2007, que no artigo 22 determina que pelo menos 60% dos recursos anuais totais do Fundeb serão destinados ao pagamento de remuneração dos profissionais do magistério da educação básica em efetivo exercício na rede pública. E aí você entra na página do MEC, professores, por favor, isso aí está para qualquer pessoa, qualquer cidadão curioso também pode consultar, não precisa de senha, não precisa de nada, você vai lá, clica em Fundeb e você encontra. Em fevereiro, Garanhuns recebeu R$4.397.744,54 de Fundeb. Em março, R$4.427.206,01. Em abril, R$5.384.975,29. De janeiro a maio, que está atualizado lá maio, nós recebemos R$19.753.924,97. Então, por isso que a nossa presidenta, em um pronunciamento, falou que o gestor público, estadual ou municipal, que não conseguisse pagar o piso do professor, fosse até ele comprovasse. Porque, de fato, com o número de efetivos que nós temos aqui, e essa renda chegando ao município, como bem disse uma advogada na última assembleia, quando municípios de menor porte conseguem, sim, dar o aumento de forma linear, e o nosso município até o ano passado veio fazendo isso, por que é que agora a gente não pode? Tem que ter uma justificativa. E aí, Marcelo, eu quero acrescentar aqui o seguinte, dentro desse Fundeb tem uma comissão que trabalha com ele, que rege, que fiscaliza, que inclusive ajuda na... Minha gente, me ajuda aí. Não, ajuda a aplicar o fundo. Sim. Certo? A aplicação do fundo. E essa comissão, ela é formada por 2 representantes do Poder Executivo Municipal, dos quais pelo menos um é da Secretaria Municipal de Educação ou órgão educacional equivalente. Um representante dos professores da educação básica pública, um representante dos diretores das escolas básicas públicas, um representante dos servidores técnico-administrativos das escolas básicas públicas, 2 representantes dos pais de alunos da educação básica pública e 2 representantes dos estudantes da educação básica pública, sendo um deles indicado pela entidade dos estudantes secundaristas. E a lei, isso está regulamentado pela lei do Fundeb também. E a lei ainda diz que seria interessante que uma pessoa do Conselho Tutelar também fizesse parte, porque ele determina pelo menos 9, mas pode ter mais. Só que a gente não sabe como é composto a comissão do Fundeb do município. As escolas não recebem nenhuma planilha mensal, que deveria acontecer, uma prestação de contas sobre o gasto desse dinheiro. E, então, a gente não chega nem a ser uma dúvida isso que eu estou falando, porque a gente só duvida daquilo que a gente conhece. É uma curiosidade, é uma pergunta que eu me faço, não apenas como professor, mas como cidadã. Eu tenho direito a essa resposta. Bom, eu queria encerrar falando com o Lincoln, já são 12h59, né? E o assunto é muito amplo, a gente pode inclusive depois discutir com mais detalhes. Eu queria saber como é que está o movimento, porque de acordo com informações do blog do Carlos Eugênio, a secretária falou que, aliás, a secretária não, ele falou aqui que alguém da prefeitura, um informante que pediu reserva, isso está escrito no blog do Carlos Eugênio, revelou que dos 683 professores efetivos, apenas 153 aderiram ao movimento, um percentual de 22,4%. Está furado o movimento do professor Lincoln? Boa tarde, Marcelo Jorge, boa tarde, Garanhuns, boa tarde, sociedade e professores de Garanhuns. Olha só, os números, né? Cada um tem seus números, ela tem um levantamento dela e nós temos o nosso levantamento. O que ela diz, que só 20%, os 20% devem ser aqueles gestores e coordenadores que estão lá dentro da escola. Que não estão em sala, é isso? Que são cargos comissionados.
certo? Então significa que, na verdade, o percentual que vocês medem é, de fato, os professores que estão na sala de aula. Na sala de aula, não aquele que está dentro da escola, que alguns diretores, né, e coordenadores estão pressionando, assediando moralmente alguns professores, querendo que nós de qualquer forma voltemos para o processo de sala de aula. Qual o percentual, então, que está ativamente nessa meia greve, nesse estado de greve? Olha, nós está em torno de 80%. Eu posso citar algumas escolas aqui. Eu cito Salomão Rodrigues na zona rural, né? 80%, Kaique 100%, Miguel Arraes 100%, Petrônio Fernandes 100%, Padre Deon 100%, Silvino Almeida 100%, Tarcísio Falcão 80%. Então, eu quero saber onde estão esses números, quem está passando esses dados. Agora, é muito fácil para ela, dentro da secretaria, sentada, vá na escola, vá discutir com o professor, vá saber as dificuldades do professor e vá saber a realidade. Porque é muito fácil chegar numa rádio, colocar para a sociedade que o professor não quer trabalhar, que não é responsável. Nós temos compromisso com a sociedade, com nossos alunos e com a educação do Brasil e do município. Bom, olha, 1h01 da tarde, a gente infelizmente se prolongou um pouco em relação a isso. Eu convido vocês a, dentro do movimento, se o movimento persistir, tomara que acabe rápido, todo mundo ganhando. E a prefeitura, inclusive, a secretária que foi citada várias vezes, está convidada de novo a vir aqui na Marano, falar ao vivo, para que a gente possa esclarecer e todos saiam bem. Luciano, obrigado por sua presença aqui também. Muito obrigado, Eduardo. Marcelo, meu Marcelo amigo, Eduardo Jorge, Peixoto, meu amigo. É porque eu costumo sempre estar com o Ele Eduardo. é colega de apresentação de evento meu e de Aninha Marques, né? Somos amigos. Eu gostaria de agradecer a oportunidade que você está nos dando e dizer também que o artigo 7º da lei da greve, você não pode contratar ninguém para substituir o profissional. E eles estão colocando estagiários. Estagiário, como ele não pode estar numa sala dando aula sem ter aquela pessoa, o orientador junto. Isso aí nós já estamos tomando umas providências e logo isso vai vir à tona. Eu não posso dizer antes porque ainda é um segredo de processo, mas que nós estamos tomando as providências e logo vocês vão ver o que acontece com essa questão dos estagiários em geral dentro do município. Muito bem, então, eu queria agradecer a André Litieri, Verônica Pastor, Luciano Florencio, Lincoln Cardoso, professores que estão nesse estado de greve. Torcemos mais uma vez para que tudo funcione bem. Com a palavra a Prefeitura de Garanhuns, agora 1h03, programa Falando com a Agreste de volta amanhã a partir do meio-dia. Obrigado, Aninha Marques, nos trabalhos técnicos. Agora você está bem informado. O programa Falando com o Agreste estará de volta amanhã, a partir do meio-dia. Falando com o Agreste. Falando de tudo. Entrevista do dia.